Livro quinto, parte um, Josué 11. A fama das vitórias dos hebreus e de que eles não poupavam um só dos inimigos, matando todos que lhes caíam nas mãos, instigou contra eles os reis do Líbano, que também eram da descendência dos cananeus. E os dessa nação que habitam os campos chamaram também em seu auxílio os filisteus. Assim, vieram todos juntos, com 300.000 soldados de infantaria, 10.000 cavaleiros e 20.000 carros a acampar perto de Berote, cidade da Galiléia, pouco distante de uma outra do mesmo país de nome Altacades. Tão temível exército deixou assustados os israelitas de tal modo que o próprio Josué parecia também ter perdido a coragem. Deus censurou-os por seu temor e ainda mais por não confiarem no seu auxílio, pois ele lhes prometera a vitória. Ordenou-lhes que cortassem o jarrete de todos os cavalos que capturassem e queimassem todos os carros. Assim, tranquilizaram-se, marcharam corajosamente contra os inimigos, alcançaram-nos ao quinto dia e deram-lhes combate. A luta foi enreída e mortandade entre os inimigos quase inacreditável. Vários foram mortos quando fugiam, muitos poucos escaparam e nenhum dos reis se salvou. Depois de assim tratarem os homens, não pouparam também os cavalos e queimaram todos os carros. Os vencedores detestaram em seguida todo o país. Sem que ninguém aparecesse para lhes opor resistência, forçaram as cidades e passaram a fio de espada todos o que lhes caíram nas mãos. Ao fim de 5 anos, o tempo que durou essa guerra, só restava dos cananeus um pequeno número, que se retirara para lugares bem fortificados. Josué, ao partir de Gilgal, levou o exército para os montes e colocou o santo tabernáculo na cidade de Siló, cuja localização parecia muito bela para a moradia, até que se oferecesse ocasião favorável para a construção do templo. Foi depois com todo o povo a Siquém, aonde, segundo a ordem deixada por Moisés, dividiu o exército em dois, colocando metade sobre o monte Gerizim e metade sobre o Ebal, e ergueu ali um altar. Os sacerdotes e os levitas ofereceram sacrifícios a Deus, proferiram as maldições de que falei anteriormente, gravaram-nas sobre o altar e voltaram a Siló. Josué, já bastante carregado de anos, vendo que as cidades que restavam aos cananeus eram quase inexpugnáveis, tanto por causa de sua posição, quanto porque esses povos sabiam que os hebreus haviam saído do Egito com o propósito de se tornar senhores do país de Canaã. E por isso empregaram todo o tempo em tornar esses lugares imunes às conquistas. Reuniu todo o povo em Siló e falou-lhe dos felizes empreendimentos com que Deus os havia favorecido até ali, porque tinham observado as leis que ele lhes outorgara. Haviam derrotado 31 reis que se atreveram a lhe resistir e desfeito em pedaços os seus exércitos, dos quais apenas alguns conseguiram escapar às armas vitoriosas. Tomaram também a maior parte de suas cidades, e as que restavam eram tão fortes e contavam com tão grande obstinação de seus defensores, que seriam necessários grandes cercos para vencê-las. Agora ele julgava necessário dispensar as tribos que moravam além do Jordão, depois de agradecer-lhes por terem passado o rio para correr com ele os perigos daquela guerra e escolher dentre as que restavam homens de probidade comprovada, que fosse constatar com exatidão a grande honra, fertilidade de todo o país de Canaã, retornando a uma descrição fiel. A proposta foi aprovada de modo geral, e Josué mandou 10 homens acompanhados de peritos geômetras para medir toda a terra e avaliá-la segundo julgasse ser mais ou menos fértil. A terra do país de Canaã, embora apresentasse extenso campos com abundância de frutos, não pôde ser tida como excelente se comparada com outras do mesmo país, nem como muito fértil se confrontada com as de Jericó e Jerusalém, situadas na maior parte entre montes e cuja extensão não é muito grande, mas cujos frutos sobrepujam de todos os outros países, quer pela abundância, quer pela beleza.
Foi por esse motivo que Josué estabeleceu a apreciação segundo a fertilidade e não segundo a extensão das propriedades, porque muitas vezes acontece de uma única medida de terra valer mais que várias dela mesma. Esses 10 enviados, depois de empregar 7 meses nesse trabalho, voltaram a Siló, onde, como já disse, estava então o tabernáculo. Josué reuniu Eleazar, o sumo sacerdote, o senado e os príncipes das tribos, e fez com ele a divisão de todo o país entre as 9 tribos e metade da de Manassés, na proporção do número de homens de cada tribo. A tribo de Judá recebeu a Alta Judéia, que vai até Jerusalém e em largura até o lago de Sodoma, estando nela a cidade de Asquelon e Gaza. A tribo de Simeão teve aquela parte da Idumeia que se limita com o Egito e a Arábia. A tribo de Benjamim teve o país que se estende desde o rio Jordão até o mar e em largura de Jerusalém a Betel. Este espaço é muito pequeno por causa da fertilidade da terra, pois nele estão compreendidas as cidades de Jerusalém e Jericó. A tribo de Efraim teve o país que se estende desde Jordão até Gadara e de largura de Betel até Campo Longo. A metade da tribo de Manassés teve o território cujo comprimento vai desde Jordão até a cidade de Dor e em largura até a cidade de Bet-Sean, que hoje se chama Icitópolis. A tribo de Isacar teve o território compreendido entre o Jordão até o Monte Carmelo, cuja largura vai até o Monte Tabarim. A tribo de Zebulon teve o país que se limita com o Monte Carmelo e o mar que se estende até o lago de Genezaré. A tribo de Aser teve aquela planície rodeada de montes que está por trás do Monte Carmelo, de frente a Sidom, na qual está a cidade de Arsé, outrora chamada Atipo. A tribo de Naphtali teve a Alta Galileia e a região que se estende desde o lado do Oriente até a cidade de Damasco, o Monte Líbano e a nascente do Jordão, que tem a sua origem neste monte, do lado que limita com a cidade de Arsé para o norte. A tribo de Dan teve os vales que tende para o ocidente, cujos limites são Azor e Dores, e onde se encontram a cidade de Jania e de Sitá, e todo o território que começa em Acaron e termina no monte, onde começava a parte da tribo de Judá. Assim, distribuiu Josué as 9 tribos e a metade da de Manassés, as 6 províncias, a que 6 dos filhos de Canaã havia dado os próprios nomes. Quanto à 7ª, que é a dos amorreus, a qual trazia também o nome de um dos filhos de Canaã, foi dada por Moisés às tribos de Rubem e de Gade e a metade da tribo de Manassés, como já vimos. Mas as terras dos sidônios, arucenses, amatenses e aritenses não foram incluídas nessa partilha. Como Josué, por causa da idade, não podia mais tomar parte nas várias empresas e percebia que aqueles a quem ele disso incumbia agiam com negligência, ele exortou as tribos a trabalharem corajosamente, cada uma na extensão do território que lhe coubera em partilha, a fim de se exterminar o resto dos cananeus. Disse-lhes que assim cuidariam não somente de sua própria segurança, mas da consolidação de sua religião e de suas leis, fazendo-os lembrar ainda o que Moisés lhe dissera e o que já conheciam pela própria experiência. Acrescentou que entregassem nas mãos dos levitas as 38 cidades que faltavam para completar o número de 48. As 10 outras já lhe haviam sido entregues além do Jordão, no país dos amorreus. Destinou 3 dessas 38 para serem lugares de refúgio, porque não havia recomendações mais insistentes que a de executar com rigor tudo o que Moisés determinara. As 3 cidades foram Hebron, na tribo de Judá, Siquém, na tribo de Efraim, e Cádiz, que está na Alta Galiléia, na tribo de Naphtali. Dividiu depois o que restava da presa, a qual era tanta, quer em ouro, quer em vestes, quer em toda sorte de objetos, que a república e seus habitantes ficaram ricos. Quanto aos cavalos e outros animais, o seu número era incontável. Josué 23. Josué reuniu depois todo o exército e assim falou às tribos levadas para o outro lado do Jordão. 50.000 combatentes e os que se haviam juntado aos da outra tribos para a conquista que acabaram de fazer. Aprove a Deus que não é somente o Senhor, mas também o Pai de nossa nação, dar-nos este rico país com promessa de o possuirmos para sempre segundo a sua ordem.
E como vós unistes tão generosamente a nós nessa guerra, é bem razoável agora que nada mais resta de difícil a se fazer, que volteis a desfrutar em vossas casas um justo descanso. Assim como não podemos duvidar de que, se tivéssemos ainda necessidade de vosso auxílio, teríeis prazer em nos dar, não queremos abusar de vossa boa vontade, mas, ao contrário, muito vos agradecemos pela vossa participação de nos mesmos perigos que corremos até aqui. Pedimo-vos somente que conserveis por nós sempre o mesmo afeto, e que vos lembreis de que, depois da proteção de Deus, devemos ao vosso auxílio a felicidade de que desfrutamos, e que deveis igualmente ao nosso a que possuís. Recebeste como nós a recompensa pelos trabalhos que juntos sustentamos nessa guerra, porque ela também vos enriqueceu. E além da quantidade de ouro, prata e presas que levais, deu-vos uma coisa que vos deverá ser ainda mais preciosa: a generosidade que todos conhecemos em vós e que estaremos igualmente sempre prontos a vos manifestar. Pois, como é verdade que depois da morte de Moisés não executastes com menor solicitude e afeto as ordens que recebestes, cumprindo-as como se ele ainda estivesse vivo, nada se pode acrescentar à gratidão que sentimos. Deixai-vos, pois, voltar a vossas casas e vos rogamos que nunca ponhais limites à amizade, que deve ser inviolável entre nós, e que este rio que nos separa não nos impeça de nos considerarmos sempre como hebreus, pois pelo fato de morarmos em margens diferentes, não somos menos que os outros da raça de Abraão. E tendo mesmo Deus dado vida aos nossos antepassados e aos nossos, somos igualmente obrigados a observar, tanto na religião quanto no nosso proceder, as leis que dele recebemos por meio de Moisés. É a essas leis santas e divinas que nos devemos inviolavelmente apegar e crer que, enquanto delas não nos afastarmos, Deus sempre nos protegerá e combaterá à frente de nossos exércitos. Ao passo que, se abraçarmos os costumes das outras nações, ele não somente se afastará de nós, mas nos abandonará completamente. Depois que Josué falou assim, disse a Deus em particular aos chefes das tribos que voltavam e em geral a todo o exército. Todos os hebreus que ficaram com ele os acompanharam, e as lágrimas mostraram quanto essa separação lhes era dolorosa. Josué 22. Depois que passaram o Jordão, as tribos de Rubem, de Gade e a metade da tribo de Manassés ergueram um altar às margens do rio para dar à posteridade um sinal de sua estreita aliança com os compatriotas que moravam do outro lado. As outras tribos souberam-no e, não conhecendo a causa, imaginaram que o altar fora erguido para prestar adoração sacrílega a divindades estrangeiras. E o seu zelo, sob a falsa suspeita de que eles haviam abandonado a fé de seus antepassados, levou-as a tomar as armas para castigá-los por tão grande crime. Julgaram que a honra de Deus lhes deveria ser muito mais importante que o parentesco de sangue ou a posição de quem cometera semelhante impiedade. E nesse ímpeto de cólera desejaram marchar naquele mesmo instante contra eles. Porém, Josué e o sumo sacerdote Eleazar e o senado detiveram o povo, alegando que era preciso, antes de se recorrer às armas, saber qual a intenção daquelas tribos. E se por acaso fosse a que imaginavam, poderiam então agir pela força contra eles. Em seguida, mandaram Finés, filho de Eleazar, acompanhado de 10 outros respeitáveis, enviados para saber com que intenção haviam construído aquele altar à beira do rio. Quando lá chegaram, Finéias assim falou-lhes em assembléia: a falta que cometestes é demasiado grande para ser castigada somente com palavras. No entanto, a consideração pelo sangue que nos une tão estreitamente a nossa esperança de que lamentareis o fato de a tendes cometido, impediu-nos de tomarmos imediatamente as armas para vos castigar. Mas, para evitar que nos acusem de deliberar levianamente esta guerra, vimos como os delegados para junto de vós, a fim de sabermos o que vos levou a erguer esse altar à beira do rio. Se tivestes boas razões para isto, e assim não tenhamos motivo para vos censurar. Se fordes culpados, todavia, executaremos a vingança que merece tão grande crime, isto é, faltar ao que deveis a Deus. Temos grande dificuldade em crer que, conhecendo bastante a sua vontade e tendo vós mesmo ouvido as leis promulgadas pela boca de Moisés, não nos tenhais deixados para voltar a um país,
o qual possuís pela bondade divina, apenas para vos esquecerdes dos favores de que ele se dignou cumular-vos, para abandonar o seu tabernáculo, a arca de sua aliança e o seu altar, e adotar as impiedades dos cananeus, sacrificando aos seus falsos deuses. Se, no entanto, fosseis infelizes o bastante para cair nessa falta, nós vô-lo perdoaremos, contanto que nela não persistais e voltai à religião de nossos antepassados. Se vós obstinardes no vosso pecado, nada haverá que não façamos para mantê-la, e ver-nos-eis armados do zelo pela honra de Deus. Tornar a passar o Jordão e tratar-vos do mesmo modo como tratamos os cananeus. Pois não penseis que, estando separado de nós por um grande rio, ficais fora dos limites do poder de Deus. Porque ele se estende por toda parte, e é impossível furtar-se a sua justiça e ao seu domínio. Se a província em que habitais é um obstáculo à vossa salvação, deveis abandoná-la, por mais rica que seja, e faremos uma nova divisão. Mas seria muito melhor renunciardes ao vosso erro, como vos aconselhamos pelo amor que tendes a vossas esposas e aos vossos filhos, a fim de que não sejamos obrigados a vos declarar inimigos. Pois para vos salvardes e a tudo o que é vós caro, somente uma dessas duas deliberações deveis tomar. Ou deixar-vos persuadir por nossas razões, ou declararmos guerras uns contra os outros. Assim falou Finéias, e os principais da Assembleia responderam-lhe: Jamais pensamos em alterar a união que tão estreitamente nos une, ou em nos afastar da religião de nossos antepassados. Nela queremos sempre nos manter. Reconhecemos que há um só Deus e que é o Pai comum a todos os hebreus, e desejamos sacrificar apenas sobre o altar de bronze que está à porta do tabernáculo. Quanto ao que erguermos às margens do Jordão e que deu lugar às suspeitas que tivéssemos de nós, não fizemos com a intenção de nele oferecer vítimas, porém somente para dar à posteridade o monumento à união que existe entre nós e à obrigação que temos de permanecer firmes na mesma crença. Deus é testemunha do que vos dizemos, e assim, em vez de continuar a nos acusar, deveis ter para um futuro uma opinião melhor de nós, como não desconfiar de um crime do qual ninguém da descendência de Abraão se pode tornar culpado sem merecer a pena de morte. Finéias ficou tão satisfeito com essa resposta que lhes teceu grandes elogios, e tendo voltado a Josué, prestou-lhe contas de sua embaixada na presença de todo o povo. Houve alegria geral por ninguém ser obrigado a tomar armas para derramar o sangue dos irmãos. Deram graças a Deus por meio de sacrifícios, e cada qual retornou à sua casa. Então Josué fixou moradia em Siquém. Josué 24. Depois de transcorridos 20 anos, esse excelente chefe dos israelitas, achando-se velho e cansado, reuniu o senado. Os príncipes das tribos, os magistrados, os principais da cidade e os mais importantes dentre o povo. Falou-lhes da série contínua de benefícios que Deus lhes concedera, fazendo-os passar da miséria a tão grande prosperidade e glória. Exortou-os a observar rigorosamente os mandamentos, a fim de conservá-los sempre favorável. Declarou que se via obrigado a adverti-los antes de morrer sobre os deveres que tinham de cumprir, e rogou-lhes que deles jamais se esquecessem. Ao encerrar as suas palavras, entregou o Espírito na idade de 110 anos, dos quais passaram 40 sobre o governo de Moisés, e depois da morte deles, 25 anos orientando o povo. Era um homem tão prudente, eloquente, sensato em seus conselhos, corajoso na ação e capaz das mais importantes ações na paz e na guerra, que nenhum outro de sua época foi ao mesmo tempo tão excelente general e tão hábil governante de um povo tão numeroso. Enterraram-no em Timate-Será, cidade da tribo de Efraim. Eleazar, sumo sacerdote, morreu também nessa mesma época. E Finéias, seu filho, sucedeu. Ainda hoje se vê o seu túmulo na cidade de Gibeá. O povo consultou o novo sacerdote para saber qual era a vontade de Deus referente a quem deveria ser o chefe contra os cananeus. E ele respondeu que se devia deixar a tribo de Judá à direção dessa guerra.
Assim foi-lhe entregue essa responsabilidade. E a tribo de Simeão foi designada para ajudá-la com a condição de que Judá, depois de exterminar o que restavam dos cananeus na extensão do território de sua tribo, prestaria o mesmo auxílio à tribo de Simeão para exterminar também os que restavam entre eles. Capítulo 2. As tribos de Judá e de Simeão derrotam o rei Adoni-Bezeque e tomam várias cidades. Outras tribos contentam-se em tornar tributários os cananeus. Juízes 1. Os cananeus eram então muito poderosos, e a morte de Josué os fez acreditar que podiam vencer os israelitas. Reuniram para esse fim um grande exército perto da cidade de Bezeque, sob o comando do rei Adoni-Bezeque, isto é, senhor dos bezequinianos, pois Adonis em hebreu significa senhor. As tribos de Judá e de Simeão combateram-nos tão valentemente que mataram mais de 10.000 deles, e puseram todos os outros em fuga. Prenderam Adoni-Bezeque e cortaram-lhe os pés e as mãos. Nisso se viu um efeito da justa vingança de Deus, que assim permitiu fosse esse cruel príncipe tratado da mesma maneira como já tratara 72 reis. Levaram-no nesse estado até próximo de Jerusalém, onde ele morreu e foi enterrado. Tomaram em seguida várias cidades, sitiaram Jerusalém e tornaram-se senhores da cidade baixa, onde mataram seus habitantes. Mas a cidade alta conservou-se tão forte pela sua posição e por suas fortificações que eles foram obrigados a levantar um cerco. Atacaram a cidade de Hebrom, tomaram-na de assalto e mataram-lhe também todos os habitantes, dentre os quais estavam alguns da raça dos gigantes. Eram homens de estatura enorme, olhar terrível e voz espantosa, em cujo aspecto mal se poderia acreditar. Ainda hoje podem ser vistos os seus ossos. Como esta cidade ocupa um lugar muito honroso nesse país, deram-na aos levitas com a extensão de 2.000 côvados em redor, segundo a ordem de Moisés. O resto do território foi dado a Calebe, que era um dos que haviam sido mandados para fazer o reconhecimento do país. Teve-se também o cuidado de recompensar os descendentes de Jetro, o midianita sogro de Moisés, porque eles deixaram o seu país para seguir o povo de Deus e participaram das tribulações que os israelitas haviam suportado no deserto. As tribos de Judá e de Simeão, depois de atacar as cidades situadas nos montes, desceram para a planície e se espalharam em direção ao mar, tomando dos cananeus a cidade de Asquelon e Azor. Mas não puderam tornar senhores de Gaza nem de Acaron, porque estava em lugar plano e os sitiados lhe impediam a aproximação com um grande número de carros, obrigando-os a se retirar com perdas. Assim, essas duas tribos voltaram para desfrutar em paz a presa que haviam feito. A tribo de Benjamim, em cuja partilha estava Jerusalém, deu paz aos habitantes dessa grande cidade, satisfazendo-se em lhes impor um tributo. Assim deixou uns de fazer a guerra e outros de vagar a esmo. Puseram-se a cultivar e a valorizar suas terras, e as outras tribos, imitando-as, deixaram também em paz os cananeus, contentando-se em fazer tributários. A tribo de Efraim, depois de sitiar durante muito tempo a cidade de Betei sem conseguir tomá-la, não deixou de insistir nessa empresa. Um dos habitantes que para lá transportava víveres caiu por acaso em suas mãos. Então prometeram-lhe com juramento salvá-lo e a sua família se ele os introduzisse na cidade. O homem deixou-se convencer e por meio dele apoderaram-se de Betei. Mantiveram a palavra dada a ele, porém mataram todos os outros. Juízes 2. Os israelitas deixaram então de fazer guerra, desejando apenas desfrutar em paz e com prazer os muitos bens de que se viam cumulados. Sua abundante riqueza lançou-os no luxo e na volúpia. Não se incomodavam mais em observar a antiga disciplina e tornaram-se surdos à voz de Deus e às suas santas leis. Assim, atraíram-lhe a cólera, e ele lhes fez saber que era contra a sua ordem que eles poupavam os cananeus, e que tempo viriam em que, no lugar da bondade dispensada aos cananeus, experimentariam a crueldade deles. Esse oráculo deixou-os assustados. No entanto, não os fez mudar de ideia e recomeçar a guerra.
por causa dos tributos que recebiam daqueles povos e porque as delícias os haviam tornado tão efeminados que o trabalho agora lhes era insuportável. Não havia mais entre eles nenhuma forma de república. Os magistrados não tinham autoridade e não se observava mais o antigo costume de eleger senadores. Ninguém se incomodava com o povo e cada qual só pensava no interesse e no lucro próprios. No meio de tanta desordem, aconteceu um caso particular, que deu origem a uma sangrenta guerra civil. Eis a causa. Juízes 19. Um levita, morador do país que tocara como partilha a tribo de Efraim, desposou uma mulher da cidade de Belém, da tribo de Judá. Como ele a amava apaixonadamente pela sua beleza e ela, ao contrário, não amava, o levita fazia-lhe constantes censuras. Ela cansou-se de a suportar e, a fim de 4 meses, a abandonou, retornando para a casa dos pais. Esse homem, impelido pela violência de seu amor, foi buscá-la. Eles o receberam com muita bondade e reconciliaram-no com a mulher. Depois de ele ter ficado ali 4 dias, resolveu conduzi-la para casa. Mas como essa boa gente sentia separar-se da filha, ele só pôde partir à tarde. A mulher ia montada numa jumentinha e um criado os acompanhava. Haviam percorrido uns 30 estádios e já se encontravam perto de Jerusalém, quando o criado os aconselhou a não passarem além, com medo de que lhes faltasse a luz do dia. Pois muito se tem a temer durante a noite, mesmo estando entre amigos, e eles corriam muito mais perigo por estar perto de seus inimigos. O levita não aceitou o conselho, porque os cananeus eram senhores de Jerusalém, e ele não podia hospedar-se em casa de estrangeiros. Preferiria andar ainda 20 estádios até a casa de alguém pertencente à sua nação. Assim chegaram bem tarde à cidade de Gibeá, que era da tribo de Benjamim. Permaneceram algum tempo na grande praça sem que ninguém se apresentasse para recebê-los em casa. Por fim, um velho da tribo de Efraim, estabelecido nessa cidade, voltando do campo, encontrou-os nesse lugar. Perguntou ao levita quem ele era e como esperava até aquela hora tardia para se recolher. Respondeu-lhe que era da tribo de Levi e reconduzia a mulher da casa de seus pais para a terra de Efraim, onde ele residia. O velho soube então que o homem pertencia à sua tribo e levou-o para casa. Alguns moços da cidade, que os tinham visto na praça e admirado a beleza da sua mulher, vendo que ele se recolhera à casa desse velho, o qual não tinha forças para defendê-la, foram bater-lhe à porta exigindo que lhe entregasse a mulher. Rogou-lhes ele que se retirasse e lhe não causasse tamanho desprazer. Como eles insistiam, disse-lhes que era sua parenta da tribo de Levi e que eles não poderiam, sem cometer um enorme crime, calcar aos pés o temor das leis para satisfazer a própria luxúria. Eles zombaram de suas palavras e ameaçaram matá-lo se continuasse recusando entregá-lo. Então esse homem caridoso, querendo a todo custo salvar os hóspedes de tão grande ultraje, ofereceu àqueles loucos a própria filha para não violar o direito da hospitalidade. Nada, porém, os pôde contentar. Desejavam insistentemente aquela mulher e a levaram à força, ficando com ela durante toda a noite. Depois de satisfazer sua brutal paixão, resistiram-na ao amanhecer. Ela regressou semi-morta de dor e de vergonha pelo que lhe acontecera. Sem ousar levantar os olhos para contemplar o marido, trajado em sua pessoa, caiu morta aos pés dele. Ele julgou que ela estava apenas desmaiada e esforçou-se para fazê-la voltar a si e consolá-la, dizendo que, embora não fosse possível diminuir a grandeza da injúria que ela recebera, não devia deixar-se levar pelo desespero, pois, não tendo dado absolutamente consentimento, sofrera a mais horrível de todas as violências. Depois de lhe ter falado assim, percebeu que ela já estava morta. A dor excessiva quase o fez perder o juízo, e ele tomou o corpo, colocou-o sobre a jumentinha e o levou para casa. Então partiu em 12 pedaços, mandando um a cada tribo com a informação do que se havia passado. Coisa inaudita e tão horrível como essa encheu o povo de tal furor, que todos se reuniram em Siló diante do tabernáculo e resolveram imediatamente atacar Sibeá. O Senado, porém, fez-lhe ver que não se devia tão levianamente declarar guerra aos daquela cidade, sem antes se terem mais particularmente informado do crime, pois a lei proibia tal procedimento mesmo para com os estrangeiros, e exigia que se mandasse embaixadores para pedir satisfação.
Assim era justo obrigar os gibenses a castigar severamente os culpados. Se eles o fizessem, os hebreus deveriam se contentar com o castigo. Mas caso recusasse executá-lo, a afronta seria vingada pelas armas. Tais palavras os convenceram e mandaram embaixadores a Sibeá para dar queixa do crime daqueles moços que, ao violentar uma mulher, haviam também violado a lei de Deus e pedir-lhe que lhes aplicassem a pena de morte, pois mereciam. Aquele povo, porém, julgando não perder em força ou em coragem para nenhum outro, pensou que lhe seria vergonhoso dar tal satisfação por medo da guerra. Assim preparou-se para lutar, e com ele todo o resto da tribo de Benjamim. As outras tribos ficaram de tal irritadas com a recusa em fazer justiça que se obrigaram por juramento a não dar nenhuma de suas filhas em casamento aos daquela tribo, e fazer-lhes uma guerra ainda mais sangrenta que a empreendiam por seus predecessores aos cananeus. Puseram-se a seguir em campo com 400.000 homens para atacá-los. Os da tribo de Benjamim contaram apenas 25.600, dentre os quais 500 tão valentes que se serviam das duas mãos, usando uma para tirar com a funda e a outra para combater. A batalha travou-se perto de Gibeá. Os benjamitas foram vitoriosos, mataram 22.000 dos seus inimigos e teriam matado muitos outros se a noite não os tivesse separado. Voltaram assim triunfantes para a sua cidade, os israelitas a seu acampamento muito admirados e abatidos com a derrota. A luta recomeçou no dia seguinte, e os benjaminitas saíram-se novamente vitoriosos. Mataram 18.000 israelitas, que de tão espantados com esse fato, levantaram um acampamento e partiram para Betei, que não estava longe dali. Jejuaram todo o dia seguinte e pediram a Deus, por meio de Finéias, sumo sacerdote, que acalmasse a sua cólera, contentando-se com as duas derrotas que haviam sofrido e lhes fosse favorável. Deus ouviu-lhes a oração e prometeu-lhes auxílio, e eles então se tranquilizaram. Dividiram o exército em duas partes e de noite mandaram uma delas postar-se emboscada perto da cidade, enquanto avançavam com a outra. Os benjaminitas partiram contra eles com coragem, confiantes de obter a terceira vitória. Os israelitas então fingiram afastar-se a fim de levá-los para mais longe. Aquela fuga aparente excitou de tal modo o orgulho dos benjaminitas que, mesmo os isentos de a guerra pela idade, que se contentavam em observar o combate do alto da muralha da cidade, saíram para tomar parte na pilhagem, a qual já davam como certa. Quando os israelitas viram que os já haviam trazido para bem longe, voltaram-se de frente para eles e deram sinal aos que estavam de emboscada. Todos juntos, então, lançaram-se com grandes gritos contra ele, atacando-os de todas as direções. Os benjaminitas viram que estavam perdidos e lançaram-se a um vale, onde foram rodeados por todos os lados e mortos a golpes de dardos e de flechas, exceto uns 600 que se reuniram e abriram caminho através dos inimigos com a espada na mão, salvando-se em um monte, de modo que mais ou menos 25.000 homens jaziam mortos no campo de luta. Os israelitas incendiaram Gibeá, onde, sem relevar sexo ou idade, mataram as mulheres e as crianças. Trataram do mesmo modo todas as outras cidades de Benjamim. Levaram a sua vingança a tal ponto que mandaram 12.000 homens escolhidos à cidade de Jabes de Gileade, por ela lhes ter recusado auxílio na guerra, as quais as tomaram e mataram os homens, as mulheres e as crianças, preservando somente a vida de 400 moças. O crime cometido na pessoa da mulher do levita, juntamente com os 2 combates que haviam perdidos, incitou-os a tal vingança. Quando, porém, o furor deles começou a se acalmar, sentiam compaixão pela ruína de seus irmãos. Assim, embora o castigo que haviam imposto fosse justo, eles escolheram um dos moços e enviaram 600 homens que se haviam salvado, convidando-os a regressar. Encontraram-nos no deserto, junto de uma rocha de nome Ros. Os mensageiros disseram-lhe que as outras tribos tomavam parte da sua infelicidade, mas visto que não havia remédio, deviam suportá-la com paciência e reunir-se aos de sua nação, a fim de impedir a ruína completa de sua tribo. Para isso, restituiriam todas as terras e lhe entregariam o gado. Eles receberam o oferecimento com gratidão, reconhecendo que Deus os havia castigado com justiça, e voltaram ao seu país. Os israelitas deram-lhe como esposas 400 moças que haviam aprisionado em Jabes, e como antes de começar a guerra haviam jurado não dar aos benjaminitas esposa dentre as filhas de Israel, deliberaram para saber como fariam com as 200 que faltavam para igualar o número de homens.
Alguns disseram que não deveriam levar em conta um juramento feito com precipitação e por cólera, e que Deus não teria como desagradável favorecer uma tribo que corria o risco de ser extinta. E se era um grande pecador, e se era um grande pecado violar um juramento por um mau fim, tal não seria se a necessidade a isso obrigava. Mas o Senado respondeu que, ao contrário, a simples menção da palavra perjuro já lhes causava horror. Nessa diversidade de opiniões, um dos presentes afirmou conhecer um meio de dar esposas aos benjaminitas sem faltar ao juramento. Disseram que se explicassem, e ele disse: somos obrigados a ir 3 vezes por ano à cidade de Siló, a fim de celebrarmos as nossas grandes festas, e levamos conosco as nossas mulheres e filhos. Assim podemos permitir aos benjanitas que levem impunemente de nossas filhas que puderem apanhar, sem que tenhamos qualquer parte nisso. Se os pais se queixaram e pedir-lhes que façamos justiça, responderemos que eles deveriam censurar a si mesmos por terem cuidado mal delas e que não deveriam se encolerizar contra aqueles dos quais muita ira já foi manifesta. A proposta foi aprovada e resolveram que seria permitido aos benjaminitas proverem-se de mulheres por esse meio. Chegando o dia da festa, os 200 que não tinham esposa esconderam-se fora da cidade, nas vinhas e nas moitas, enquanto as moças passavam, distraídas, saltando e dançando, sem de nada desconfiar. E eles levaram quantas lhe faltavam, desposaram-nas e puseram-nas com grande cuidado a cultivar a terra, a fim de poderem um dia voltar à antiga abundância. Assim, essa tribo que estava a ponto de ser totalmente destruída foi conservada pela sabedoria dos israelitas e logo cresceu, tanto em número quanto em riquezas.